Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, nessa casa. A espiritualidade amiga já se faz presente há muitas horas, a fim de nos ajudar, nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que será exposto aqui. Eu sempre falo isso. Jesus, ele disse, né? Pegue sua cruz e siga. Pegue sua cruz e me siga. Então, assim, as imperfeições estão todas aqui. A gente vai trabalhando aos poucos, vai entendendo que ninguém se transforma do dia para a noite. E é esse o recado que a espiritualidade nos passa. Nós temos que ter paciência, resignação. E sendo assim, a gente vai fazer uma oração, vou pedir licença aqui um pouquinho, que sempre me chama a atenção, e eu não guardei ela de cabeça. Volta lá, eu posso pegar aqui? Ele sai, né? Eu não aguardo de cabeça, mas eu acredito que essa oração aqui, ela diz muito daquilo que a gente deve de seguir. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Divino Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, meu irmão, pela prece. Estar com o Francisco é sempre um grande consolo, como um apoio para o nosso dia a dia, porque esse homem ensinou para a gente que é possível seguir Jesus. Enquanto a gente às vezes fica pondo desculpa, né? Ah, mas eu não sou Jesus. Ah, mas ele tinha uma vida errática. E ele mostra pra gente que, com força de vontade, a gente pode pegar a cruz e seguir Jesus. É uma questão de escolha, né? A gente precisa passar o próximo nível. A gente ainda está muito preso e isso não faz bem pra gente. São encarnações e encarnações que a gente vem postergando. Obrigado. Travou. Bom, vamos lá. E aí, para falar disso, a gente tem aqui no capítulo 10, tá pegando aí? Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente lembra lá do Sermão da Montanha, né? Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançar essa misericórdia é mais uma meta que ele põe pra gente, né? Mas para isso a gente precisa ser misericordioso. Lembra muito o Pai Nosso, quando ele diz assim: perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos nossos ofensores. Então ele coloca uma condição: me perdoa como eu perdoo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então também é uma condição: seja misericordioso e receba misericórdia. Bom, lá no dicionário, lembra do dicionário? Hoje é tudo na internet. Misericórdia é o sentimento de dor e sensibilidade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Compaixão, piedade. É o ato concreto da manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência, ou uma interjeição, né? Misericórdia, Senhor, de mim, sofredor. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó. O perdão vai ser a estrela da manhã. Ou você que está assistindo pelo YouTube, a estrela da hora que você estiver assistindo. Mas no nosso caso aqui, no domingo de manhã, agradável, nós vamos falar do perdão.
E o perdão ele só acontece porque antes disso nós guardamos um rancor, uma mágoa, né? E essa imagem muito simbólica, né, de segurar um carvão em brasa, achando que a gente vai tacar essa brasa no outro. E o carvão, quando a gente tira da fogueira ali, ele já perde um pouco da força dele. Imagina segurar ele com força para atacar no outro. O máximo que você vai conseguir é deixar ele sujo, mas a sua mão vai ficar queimada. Então, o maior prejudicado nesse rancor, nesse ressentimento, nessa mágoa, somos nós mesmos. E aí, para mostrar que a gente não é rancoroso, né? Vocês lembram dessa cena? Copa de 2018. A Alemanha perde ainda na fase de grupos para a Coreia do Sul. E nós puxamos até os olhinhos, né? Éramos sul-coreanos desde nascença, porque 2014 a Alemanha deu uma lição pra gente lá no Mineirão, né? 7-1. Mineirão. Foi. Quarto de final. Eu tenho muito rancor, eu lembro bem. Então, em 2018, bom dia. 2018, a gente viu a Alemanha ser eliminada ali na fase de grupos e lavou a nossa alma, né? Como se como se aquilo mudasse a nossa vida. Não mudou nada. A gente continua perdendo de 7-1 todos os dias, né? Quando a gente vê uma desigualdade social, como o trabalho que vocês fazem aqui de levar a Marmitex para os nossos irmãos em condição de rua, e parece que só aumenta, né? Quando a gente vê a situação que está a criminalidade, quando a gente vê a situação que está os nossos hospitais, as nossas escolas, e a gente fala, nossa, que 7-1 pior, né, do que aquele que nós presenciamos. Mas, enfim. Opa! Aí, todo mundo, as meninas, que objeto é esse? Um pote de quê? Não um pote. Um pote, uma Tupperware. Um pote é para nós. Para vocês é uma Tupperware, né? Uma vez eu levei para minha irmã, não sei o que, numa Tupperware da minha esposa. Voltei para casa. Oi, cadê minha Tupperware? Foi a pergunta. Não foi, você chegou bem, deu tudo tranquilo, estava tudo bem lá. Não. Cadê minha Tupperware? Né? Ainda bem que eu trouxe. Tupperware. Então ela é um objeto assim, de grande apreço, né? Feminino. Às vezes mais do que uma joia, do que um item de maquiagem, né? Aí continua, cara. A verdadeira de não. Pote de sorvete, né? Faz não. Mas a Tupperware é o mote de hoje. Artigo de luxo. Muito bem. Vou contar uma história verídica de todos nós. Belo dia, domingo como esse, recebi a visita da minha tia, aquela boleira, sabe aquela boleira que passa pra gente a receita? A gente faz 10 vezes o bolo e não sai igual? Então, minha tia fez um bolo em casa de cenoura com cobertura de chocolate, né? Sabe aquele bolo que você come e vai pro céu sem desencarnar? Ele passeia no céu da boca, na língua, né? Parece que anjos estão voando aqui dentro. Desce macio, redondo, cremoso. Muito bem. Cheguei no serviço na segunda-feira e contei pro pessoal. Claro, todo mundo ficou que nem vocês estão agora, com água na boca, com aquela sensação, nossa, eu quero comer, quero experimentar esse bolo. Aí eu falei, bom, acho que sobrou um pedaço, amanhã eu trago para vocês. Cortei, peguei o pedaço que sobrou, coloquei na Tupperware e na terça-feira eu levei pro pessoal.
Nossa, esse bolo é maravilhoso. Todo mundo foi pro céu sem desencarnar naquele dia. Mesmo comendo um pedacinho só. Tudo bem. Lavei a Tupperware, estou trazendo para casa, peguei o ônibus. E aquele dia, o motorista, ele tinha esquecido que estava levando gente. E aí ele passava em todas as lombadas na velocidade constante, fazia as curvas querendo derrubar o ônibus, né? E aquele, como diria minha avó, aquele saculejo para lá, saculejo para cá. Tinha uma mocinha grávida do meu lado. E ela não aguentou. E no meu colo, ela devolveu o almoço, o café da tarde, o chocolate que ela estava com desejo. E aí eu olhei para aquele, produto ali e pensei, bom, tem um jeito, vou guardar na Tupperware, vou tirar do meu colo. Peguei a Tupperware que estava vazia, limpa, e coloquei, me limpei. Ficou molhado, mas resolvi o problema. Cheguei em casa e aí fui contar para minha família, né? Aconteceu isso e isso, tinha uma moça grávida e tal. Peguei a Tupperware e abri, ó. Aqui, ó. No outro dia, eu levei a Tupperware para o serviço. Contei para as pessoas o que aconteceu, abri a Tupperware, ó, tá vendo? No final de semana, foi a minha vez de ir na casa da minha tia. Encontrei meu tio, meus primos, contei a história, peguei a Tupperware e mostrei. Ó, tá aqui, ó. 3 meses depois eu entrei de férias. Fui ver uns parentes lá no Rio de Janeiro. Aí contei a história, peguei a Tupperware, abri e mostrei. Como é que tava, hein? 3 meses depois. O tempo passou e eu continuei contando aquela história e continuei com a Tupperware. E abria e mostrava para as pessoas. Para todo mundo que eu encontrava e contava. Isso chama ressentimento. Quando uma situação causa em nós uma sensação desagradável que vai fedendo, azedando toda vez que a gente lembra dela. Então, já sei. É só não falar para os outros, né? Você não conta para ninguém, vai para o seu quarto, abre a Tupperware e cheira ela sozinho. Resolve alguma coisa? Resolve nada, né? Então a Tupperware, ela simboliza isso, esse ressentimento, esse rancor que está lá. E todo momento eu vou abrir e vou sentir o cheiro e vou lembrar da sensação que foi a menina jogar em mim, né? Então, o Kardec vai trazer para a gente, como ele fez em toda a sua obra, mas o Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito especial, né? É ele agora? Não, não é ele. Então, daqui a pouco eu já falo dele. Vamos lembrar de Jesus. Quando Jesus fala pra gente assim, perdoa 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Isso, 490. Só que ele fala, quando você pensa, né, tá lá anotando, já cheguei no 489, só falta um, né? Aí Jesus diz assim, não. Entendeu errado. É cada ofensa. Cada ofensa você perdoa 490. Aí, haja caderninho, né? Pois é. Ele fala assim para a gente ter uma ideia de que o perdão ele tem que ser incondicional. Na série The Chosen, eu sempre uso a série, porque eu acho Jesus ali tão presente. Ele fala que o perdão é um presente que a gente pode dar ou que a gente pode receber. Nosso arrependimento não necessariamente vai trazer o perdão do outro, mas ele vai trazer para nós a consciência um pouco mais tranquila, né? Errei, mas não se fala mais nisso, né? Não vou errar de novo. E aí, vamos lá para o Kardec agora, né? Ele fala que aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém quando muda a conduta. Não adianta a gente, eu errei. Eu tinha, por exemplo, eu nasci já num berço espírita. Então,
o mundo católico, para mim, sempre foi meio que um mistério. E uma coisa que me incomodava, que eu achava, na minha ignorância gigantesca, eu achava que a confissão era isso, né? Ah, errei, vou lá, me confesso e continuo errando. Me confesso, mas não é isso, não. O catecismo, ele ensina, eu agradeço meus amigos católicos por terem me ensinado e tirado esse véu da ignorância dos meus olhos, né? Quando você se confessa, você está fazendo um compromisso de não errar novamente. Então você vai, se confessa, o padre vai te dar lá a penitência, você vai conseguir o perdão, mas com um compromisso de não errar de novo. Gente, tem tanto erro para a gente errar, por que a gente vai querer errar o mesmo erro? Falta de inteligência nossa, né? Vamos errar diferente, não vamos mais errar o mesmo erro. E aí, quando a gente muda de conduta, esse perdão vem para a gente, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, como estão começando a falar, ele é para nós um GPS, um guia de conduta para a vida. E não poderia ser diferente trazer para nós os passos do perdão, que são 4 apenas. E o Evangelho nos traz, primeiro no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec vai nos explicar o que é um pobre de espírito. Porque em português fica esquisito, né? Pobre de espírito, ele não tem espírito, por isso que ele é pobre. Porque pobre a gente sabe o que é, né? Aquele que não tem dinheiro, né? Então quem tem dinheiro é rico. E o que é ser rico de espírito? Mas ele fala que é pobre em espírito. Pobre em espírito é o humilde. Então, o capítulo 7, ele vai falar sobre como ser humilde. E o que humildade tem a ver com perdão? Tudo. A gente só consegue perdoar quando a gente olha para o outro e fala assim, poxa, o outro me magoou, né? Me machucou, me humilhou, me bateu, sei lá. Fez algo que me machucou. Quantas vezes, aí eu olho e penso, quantas vezes eu humilhei, machuquei, bati o outro. Não necessariamente aquela pessoa, mas eu infelizmente fiz isso com um monte de outras pessoas, né? Ah, não, mas eu nunca fiz isso nessa encarnação, né? Então tá, não vamos nem voltar para trás, vamos pensar só nessa. Como foi a minha criação? Quais os valores, os ensinamentos que eu tive? O outro que me fez isso teve os mesmos ensinamentos, os mesmos valores? Ah, mas é meu irmão. Tá, foram criados do mesmo jeito, mais ou menos, né? E cada um foi para uma escola, teve uma turma diferente, teve experiências diferentes, amigos diferentes, profissões diferentes. Então, estou falando só nessa encarnação, tá? Nós tivemos, então, caminhos diferentes. E esses caminhos, às vezes, fizeram com que essa pessoa tivesse essa atitude. Eu não teria, mas ele teve. Será que se eu também tivesse o mesmo caminho que ele trilhou, eu também não teria feito o mesmo que ele? Às vezes a gente pensa isso, né? Poxa, eu não faria isso. Não, você realmente não faria. Mas se tivesse as mesmas condições que o outro, você também faria. E isso a gente precisa ter humildade de aceitar. E às vezes o nosso orgulho não deixa, né? O segundo vem na sequência, gente. Bem-aventurados os puros de coração. O que a gente precisa fazer para ser puro de coração? Bom, ser humilde. Esse é o primeiro ponto, né? E é tirar do nosso coração tudo que faz mal. Então essa mágoa, esse ressentimento, desejo de vingança, raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja. Quando a gente vai tirando isso do nosso coração, a gente vai abrindo espaço para que a caridade, a humildade, o perdão,
a indulgência, possa fazer morada. Quando Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio, é esse ponto. Se nós temos um coração cheio de maldade, cheio de sentimentos negativos, a boca só vai produzir isso. E o pior que a boca são as nossas atitudes, as nossas ações. Porque a gente só tem um pensamento assim. Então, quando a gente vai tirando esses pensamentos, no espaço não existe vácuo, né? Sempre a natureza vai colocar outra coisa no lugar. Então, a gente precisa estar pronto, se evangelizando, como está aqui nessas duas gravuras. Se evangelizando, procurando o Evangelho de Jesus, para receber essas virtudes, para começar a entender essas virtudes. Porque tem conceitos que parecem fáceis na teoria, mas no dia a dia, na praticidade, é muito trabalho, né? Como o nosso irmão falou ali na preleção, no início, né? A reforma íntima, ela exige muito da gente, muito. Aí, né, nós temos que ser puros. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Se a gente fizer um resumão dos ensinamentos do Cristo, a gente vai encontrar dois. Ele pedindo para nós sermos caridosos e para nós sermos pacíficos, mansos. Nessa bem-aventurança, ele vai falar que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Fala-se tanto, nossa, como tem vídeo no YouTube falando da transformação planetária, né? E assim, cada absurdo, cada coisa mais maluca que a outra, sem crivo nenhum. Mas a gente vai para o livro A Gênese, que aliás o Richard faz o curso aqui, né? Às quintas-feiras. No livro A Gênese, o Kardec vai de fato mostrar para a gente como funciona essa transição. Não é o planeta que vai mudar. A transição não é o planeta, embora o nome seja planetário, porque quem mora no planeta? Somos nós. Então, o planeta não precisa de reforma. Ele precisa que a gente cuide mais dele, né? Porque nós, desde que começamos a civilização, ai que vergonha falar isso, né? Mas a gente só vem destruindo, porque quando a gente começou as cidades, mesmo sem indústria, a gente começou a poluir rio. A gente começou a desmatar. Então a gente foi matando, tá tentando matar o planeta com muita vontade, né? Mas muitos não querem, muitos estão aí lutando para a gente manter o nosso planeta, porque se a gente não cuidar da nossa casa, não vai ter regeneração para nós, né? A gente vai ter que ir para outra casa. Mas falando mais uma vez aí, né, dessa regeneração, então quando nós começarmos essa regeneração, quem vai ficar aqui são os mansos e pacíficos, que é a promessa do Cristo. Eles herdarão a terra, né? E o que é ser manso e pacífico? É ter paciência. E o que a paciência tem a ver com perdão? Tudo. Vamos lembrar da Tupperware? Muitas pessoas falam assim, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada. O tempo ajuda a nossa ação a curar. Então, por exemplo, lembra da Tupperware? Azeda, suja. Eu vou colocar lá fora. E vou deixar o tempo cuidar. O sol, o que ele vai fazer? Ele vai grudar mais o produto no pote, né? Aí vai vir a chuva. A chuva vai trazer sujeira. E não vai tirar porque está grudado. A parte sai, né? E vai ficar. O que vai acontecer? A própria Tupperware, ela vai começar a se deteriorar. Então eu não resolvi o problema, né? Eu piorei, porque ela vai ficar inutilizável. Não é isso?
Agora, se eu pegar essa Tupperware, jogar água quente, pegar uma buchinha, bastante detergente, limpar com força, né? Por mais tempo que ficou ali aquele produto, uma hora vai sair. E ela vai poder ser reutilizada. Que tá limpinha. Jogou lisoforme? Jogou álcool? Tá limpinha, pode ser utilizada novamente. Precisou da minha ação. Sem ação, o tempo não vai fazer nada. Então a nossa ação aqui é ter paciência. Olhar para o outro que nos feriu, que nos machucou, e pensar, poxa, eu também já fiz isso. Lembra da humildade? Né? Eu também já fiz isso. E eu sei que ele vai mudar. Eu sei que vai chegar um momento em, assim como Francisco, assim como nós, vai perceber que o que ele fez foi errado. Quando a gente fala assim, né, muitos pensam assim, não, mas ele vai pagar. Ninguém foge da lei, né? Aí entra um conselho que o Kardec nos dá. Aliás, vou voltar um pouquinho antes. Um conselho que Jesus nos dá. Jesus fala assim, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, né? E o Kardec vai dizer assim, não tem... o esquecimento das ofensas não é perdão. Aí eu vou abrir um parênteses. Por exemplo, às vezes você esquece algo que você não queria e lembra de coisas que você também não queria lembrar. Às vezes a gente está conversando com o Du e aí vem um monte de coisa na cabeça, né? Que a gente vai lembrando e algumas que eu nem queria lembrar. Por quê? Isso é cognitivo. Né? A lembrança, ela está aqui armazenada em algum lugar. E isso não tem... Às vezes não vai ser a nossa vontade que vai fazer apagar. Agora, o sentimento disso, aí sim tem a ver conosco. E aí é onde entra o Kardec nessa brincadeira. Que ele fala assim, quando nós oramos pelos que nos fazem mal, nos fizeram mal, a gente já tira aquela vontade de vingar, de se vingar, né? A gente já não quer mais que o outro sofra o que nós sofremos. Então já demos um passo enorme. E aí, nessa oração, a gente começa a querer o bem do outro, mesmo que ele nos fez o mal, mesmo que ele ainda queira o nosso mal. E o Kardec continua, ele fala assim, não tem como uma pessoa que está ali presa no mal, que vai nos prejudicar, a gente sabe que se tiver outra oportunidade ele vai nos machucar, a gente ter o mesmo carinho, o mesmo amor com aquelas pessoas que nos querem bem. Mas não é por isso que a gente quer desejar o mal dessa pessoa. Pelo contrário. A gente tem que desejar o bem. A gente tem que desejar o amor. Envolver essa pessoa na luz. Ter paciência. Porque em um certo momento, talvez ela que venha nos ajudar, né, no futuro. E aí, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter indulgência com o próximo. É ter tolerância, paciência, caridade. Misericórdia, gente, é um atributo divino. O perdão é um atributo humano. Porque Deus não perdoa. Porque Ele ama. Incessantemente. Vamos pensar nós que somos pais, mães. O filho faz algo para nós que nos desagrada, que nos machuca. A gente faz o biquinho, cruza os braços, tô de mal?
Não, né? A gente até com dor, quando Ele chama, a gente vai, né? Não vai diminuir o nosso amor. A gente pode até ficar chateado e vai passar, mas a gente vai e atende. Nós que somos totalmente imperfeitos. Imagina Deus, que é toda a perfeição. Então Ele não precisa nos perdoar. Nós é que precisamos mudar a nossa rota, mudar a nossa conduta. Porque Ele tem misericórdia. Essa misericórdia, a gente fala o quê? Ó Deus misericordioso, né? Ó Deus bondoso. A gente fala Deus perdoador. Nunca ouvi, nem li nada dizendo Deus é perdoador, né? Porque não precisa, porque Ele tem misericórdia. E a gente precisa aprender a ter essa misericórdia. Olhar para o próximo com essa indulgência. E a gente ainda está longe disso. Então, a gente precisa primeiro perdoar o outro para, enfim, ter essa misericórdia. Olha o que o Chico fala pra gente, né? O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Por quê? Porque é tão difícil perdoar quando realmente nos machuca, que quando a gente conseguir atingir essa virtude que está próximo da misericórdia, a gente consegue fazer qualquer coisa na nossa vida. Não tem mais empecilho, não tem mais impedimento, porque a gente já está um perdoador nato, né? A misericórdia já vai alcançando. Então, quando a gente consegue essa misericórdia, tudo fica fácil, tudo fica mais simples, né? E aí eu peço meu perdão para vocês de tudo que vocês gostariam e de repente eu não consegui suprir. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e pensem naquela pessoa ou naquelas pessoas que machucaram, que humilharam, que trouxeram uma dor para vocês. E vamos nesse momento imaginar que nós estejamos abraçados com essa pessoa. E Jesus vem ao nosso lado e abraça todos nós. E essa sensação de paz e de amor que nós encontramos aqui no Esperança de Luz possa envolver a essa pessoa, a essas pessoas, e que ela possa conosco trilhar o caminho do bem e do amor. Todo mundo abraçado? Podem abrir os olhos. Haaland, a gente te perdoa. Eu sei que vocês pensaram nele, né? A gente te perdoa e fica tranquilo, esses 4 anos a gente nem vai lembrar de você. E próximos já, para daqui 4 anos, outro fazer o que você fez com a nossa seleção, né? Já se preparar para isso, que não tem jeito. E aí a gente vê Jesus. Quando ele estava na cruz, nos seus últimos atos, se falou, poxa, mas Deus não perdoa. Por que Jesus então falou, Pai, perdoa? Porque eles não sabem o que fazem. Jesus fala com Deus para mostrar para nós que o ato de perdoar não tem que ter limite. Então ele mostrou para nós que toda injustiça que ele sofreu naquele momento, toda maldade, porque ele trouxe amor e recebeu violência, né? Como muitos outros que vão passar a humanidade, vão trazer uma mensagem de paz e vão levar tiro, né? Ele vem mostrar para nós que, mesmo assim, a gente deve perdoar. Mesmo com dor. Porque, imagine, vamos tentar fazer um exercício aqui de
de empatia, né? Ele é preso lá na madrugada de quinta para sexta-feira. Ele vai passar a sexta-feira, a madrugada inteira, né? Apanhando, sendo humilhado. Aí de manhã, carrega essa cruz que a gente vai levar lá para Penha de França. E ele saiu carregando a cruz, pesadíssima, já bem debilitado da surra. E chegou lá, então agora vamos pregar as suas duas mãos e os seus dois pés. E levantou, né? A cruz foi levantada, e aí ele olha e fala assim: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E eles falam assim: como assim não sabe o que faz? Quando o outro nos machuca, a gente fala: não, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Não, ele não sabia o que estava fazendo. Porque se ele soubesse que a dor que ele está nos infligindo, ele está fazendo nele mesmo, ele não faria. Nós não faríamos. Quando a gente tiver noção de que o mal que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. O bem que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Quando a gente perceber que todos estamos ligados de verdade, não é palavras, não é uma historinha. Isso é real, é verdadeiro. Não é por acaso que nós estamos no Brasil, nós estamos aqui. Que Ponte Rasa? Buenos Aires. Nós estamos aqui na Vila Buenos Aires. Não é por acaso. Não é por acaso, como a gente começou aí do 7-1, que a gente leva um 7-1 todos os dias, num país como esse, um país maravilhoso, com uma natureza exuberante, com um povo caloroso e com políticos espetaculares que a gente tem, que pensa no povo, né? Que acordam de manhã e falam assim: nossa, como eu vou fazer a vida do brasileiro melhor? Não é por acaso. Não é por acaso, de verdade. E a gente precisa entender que a gente precisa mudar isso. E só tem uma forma de mudar isso. É quando nós mudarmos a nossa mentalidade. Quando a gente alcançar essa misericórdia. Quando a gente alcançar mais o caminho do Cristo. Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse caminho, nós já estamos no caminho, né? A gente só precisa ir para o próximo passo. Estarmos aqui nesse domingo de manhã, está aí escolhendo assistir esse vídeo, como tantos outros muito melhores, é estar nesse caminho. Mas a gente precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é fazer todos os esforços para ajudar aquele menos favorecido. E é por isso que nós não nascemos na Suíça, nem na Noruega, nem na Finlândia ou na Islândia, que lá não tem ninguém para se ajudar. Você não precisa ter um grupo que se junta, faz os alimentos, cozinha, põe na marmitex e leva. Lá não tem morador de rua, mas aqui tem. Aqui tem criança que precisa aprender bons exemplos. Bom, lá também, né? Bons exemplos é bom em qualquer lugar. E a gente precisa lembrar disso. A gente tem que ter misericórdia dos outros, sermos melhores, para que o nosso exemplo vibre e mude essa psicosfera, palavra bonita, né? Essa nossa transição que é das pessoas, não é do planeta. Para que sim, a gente tenha um planeta melhor, os nossos filhos, netos, bisnetos, para nós voltarmos encarnados aqui, um planeta melhor. E Jesus abençoe a todos e nos envolva com essa misericórdia maravilhosa. Graças a Deus. Obrigado. Vamos agradecendo a Deus, então, por mais uma oportunidade. Agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia estar tendo atividade. Agradecer a todos que estiveram aqui hoje, que tiveram
o interesse de ter um pouquinho mais de conhecimento e aprendizado. Agradecer aos nossos protetores, aos protetores da casa. Agradecer a Deus por estar iniciando mais uma semana e que possamos estar mais no bem do que no mal, que possamos levar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia e que possamos fazer a diferença no planeta. Eu não sei se a gente consegue o planeta todo, mas pelo menos fazer diferença em nossa vida. Que a gente possa nos mudarmos, nos melhorarmos e assim o planeta vai melhorar também, né? Pelo menos perante aos nossos olhos. Que assim seja, graças a Deus.